né? Que nós é bom. Uhum. Hoje eu vou falar a gente vai conversar um pouco sobre DPO na vida real, né? O que você precisa fazer da tua vida para virar um? Isso daí é uma coisa que está todo mundo empolvorosa, e já tem um tempo, na verdade, né? Não é de agora. A coisa esquentou muito por conta da aprovação lá da medida provisória, que acabou antecipando, né? Antecipando não, né? A vigência foi a vigência que estava originalmente lá prevista, mas como tinha muita gente aí contando com a questão do adiamento, deu aquela aquecida no mercado, no assunto, e eu tenho recebido muita ligação de gente perguntando, né? Como vira, como faz para contratar, o que ele tem que fazer, enfim. Aí a gente resolveu montar essa live aqui hoje de um caráter informativo. Como vocês sabem, né, estão tendo lives aí toda semana, então eu quero convidar vocês e que vocês compartilhem também as redes sociais da ETEC com os amigos, o pessoal do mercado, porque vale a pena. As duas últimas que vocês estão vendo aí são só as duas últimas, tá? Tem um monte de live lá. As duas últimas foi sobre a autenticação condicional, né, que é como garantir um acesso seguro aos usuários. A gente fez uma anteriormente, que foi uma contagem regressiva por conta da questão lá da aprovação da lei, e estamos fazendo essa hoje, então, assim, vale bastante a pena acompanhar o canal da ETEC no YouTube, no LinkedIn também, para vocês ficarem sempre ligados nas próximas lives que a gente está produzindo. Temos um cachorro de fundo, porque, como sabemos, estamos no home office e quem faz home office faz live em casa, então o cachorro late e a gente toca o barco assim mesmo, certo? Hoje estou aqui com meu amigo de luta, Paulo Watanabe, DPO do Boa Vista SCPC. Grande convidado para falar sobre ser um DPO, porque é um DPO de uma das maiores empresas que tem dado no core do negócio aí. Então, nada melhor do que uma pessoa da vida real para contar para vocês qual é que é, né? Até porque se você está, assim, amando essa possibilidade de ser um DPO, é sempre bom você saber o que vai te esperar lá na esquina depois que você tirar suas certificações, passar a ser um palestrante, uma pessoa reconhecida no mercado, e aí você vai enfrentar a realidade do dia a dia. Então, Paulo, seja bem-vindo, obrigada. Quer falar um oi para a galera aí? Obrigado, Simone, pela oportunidade. Boa tarde aí, pessoal. Vamos tentar mostrar um pouco mais dessa função aí de PO aí para vocês, nessa função nova, igual a Simone falou, não tão menos importante, né? Muito mais agora em relação à privacidade de dados e proteção. Vou contar um pouquinho aí de como que é ser na real aí o DPO, né? Muito legal. Bom, gente, primeiro não tem como a gente deixar de falar o que a nossa lei já resolveu, né? Tem muita ponta solta ainda, está bem aberto, mas aqui na legislação do Brasil, o que ficou definido, né? O DPO vai ser a pessoa indicada para atuar como um canal de comunicação que une três pontas: o titular de dados, a autoridade nacional e a equipe interna dentro da empresa. E ele vai ter que fazer essa gentarada toda, se entender, né? Para que a coisa toda funcione e as coisas aconteçam na parte de proteção de dados pessoais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber as reclamações dos titulares e vai tomar providências, vai receber as comunicações da autoridade nacional e tomar providências, vai executar eventuais outras atribuições que no contrato dele com o controlador exista, né? E, além disso, ele precisa orientar os empregados e os contratados a respeito de privacidade. Então, esse daqui é um rol muito importante, porque DPO não vai conseguir fazer nada sozinho dentro das empresas, né? Então, ele vai precisar de um engajamento muito grande do time interno. E por aqui, a gente já começa a construir essa ideia na cabeça de vocês de o que se requer de uma criatura para ela ser o DPO. Porque, olha só, esse cara tem que ter articulação suficiente para tratar com um órgão que é eminentemente político, que é a autoridade nacional. Então, assim, hoje você pode comparar ela com
o cara tem que lidar com aquele cara que é o fiscal do dado, né? Você imagina que é o cara da Receita Federal e ele tem que ir lá, lidar com ele, resolver as situações, evitar uma autuação, ter esse jogo de cintura, né? Ele tem que ter uma empatia, uma simpatia para lidar com as demandas dos titulares de dados, porque vão ter reclamações ali, né, ou demandas que decorrem da lei, que simplesmente o cara lá do primeiro nível de atendimento vai resolver, e vão ter aquelas demandas em grupo, né, de associações de titulares, de pessoas que se unem, aonde ele também vai ter que ter essa coisa de interagir com essas pessoas para mediar e resolver esses conflitos. E, por fim, ele tem que ser um cara popular dentro da empresa dele, porque ele precisa criar campanhas, engajar o pessoal, transformar o colaborador dele num outro guardião dos dados, para seguir com ele nesse processo, uma vez que não adianta nada ele fazer tudo o que fizer, né, na área de segurança, tecnologia, e chega lá, o negócio degringola na ponta, no usuário, né, que geralmente é o que a gente vê acontecer, a gente que já está acostumado a trabalhar há muitos anos na área de segurança. Então, assim, por aqui a gente já vai formando mais ou menos uma noção, né, de quais são os skills dessa pessoa, né? Aqui no Brasil, nossa autoridade nacional ainda não estabeleceu normas que vão regulamentar, né? Porque quando a gente olha um pouco para a União Europeia, e ontem eu tive a pachorra de traduzir um artigo lá de 18 páginas, que é o Working Party, que nada mais é do que um grupo de estudos da União Europeia que dá todas as diretrizes sobre o DPO e todas as definições do DPO. Depois, quem quiser receber esse material, manda aí no chat o seu e-mail, que eu compartilho com vocês, porque assim, a gente sempre pega uma colinha, né, na União Europeia, já que a nossa lei é meio Ctrl+C, Ctrl+V, a gente já tira por ali mais ou menos o que é que vai ser. Mas, por enquanto, o que a lei fala, basicamente, né, toda a claridade que ela nos dá sobre o DPO é isso aí, ó, que está no artigo 5º, ela não está esclarecendo muito para a gente. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre essa regulatória que eu traduzi, o que a gente pode esperar um pouquinho que acaba sendo aproveitado aqui pela nossa lei nacional. Provavelmente a autoridade deve aproveitar alguma dessas coisas, né? E aí, Paulo? Conta para nós, aqui, dessas atribuições, como é que é fácil a vida dentro da empresa, no dia a dia? O que você tem para contar para a gente de como que é a rotina, a vida, com todas essas partes, né? Que, na verdade, é um monte de gente para lidar durante o dia, né? É onde vive, né? O que come, o que fazem. Como se alimentam, onde vivem, qual o seu habitat natural. Você sabe que eu ia colocar isso daí no título, o Rafa não deixou, né? Deu aquela... Mas é mais ou menos a dúvida que todo mundo tem, né? É muito bem pontuado aqui, tá, Simone? Acho que, assim, essa parte aqui do artigo 5º é exatamente o job description do DPO na real aqui do seu dia a dia. Acho que de tudo que você falou, vale pontuar, por exemplo, a questão da conscientização tem que ser muito forte, né? Você contribuir com um cenário de privacidade e proteção e tentar doutrinar isso dentro de uma empresa realmente é bem dificultoso, porque não é uma coisa muito bem definida para todo mundo, não é um assunto que a gente tem total dominância em cima desse negócio, a gente não consegue ainda olhar isso com os olhos que a própria União Europeia traz para a gente uma questão de cultura, e é um negócio que a gente vai ter que viver agora a toque de caixa, né? Eu acho que a ANP, ela estabeleceu, né, a entrada da LGPD, e aí trouxe as luzes do tipo, caramba, e agora o que eu faço? Né? O que a gente tem que fazer? Eu acho que na linha do que o DPO tem que fazer, além da conscientização, é entender, né, toda essa parte aí de como os dados entram, saem e são trabalhados dentro da empresa. É muito importante você ter esse conceito de processo, de atividade, né, de entender como é que essa coisa é feita,
ser permeável, né? A gente tem que entrar em todas as áreas e entender como é que é feito todo o processo. Às vezes a pessoa vem com um sentido tipo, mas quem que é esse cara que está querendo me auditar indiretamente, né? Quem que é essa pessoa que quer saber tipo demais da minha vida? E na verdade é isso mesmo, tá? O DPO ele tem que ser o cara que mais sabe na companhia, mais que o presidente, inclusive. Sobre Porque dado pessoal, né? Tem que ter autonomia completa. exatamente, porque é ele que vai responder, né? Ele é o ponto de entrada com a agência, não só como uma agência, né? Mas a gente já tem aí uma movimentação de Ministério Público, de entidades e tudo que vão querer estabelecer essa questão de transparência em relação à privacidade de dados. De fato, não é fácil, mas também não é difícil, tá? É uma questão de você pegar a questão do conceito e cultura e tentar levar isso para todo mundo, o quão é importante e o momento de agora. Né? É um negócio que a gente vai ter que tratar com um pouco mais de organização. Né? O que eu sempre falo, a lei não é uma coisa que vem aqui proibir ou barrar situações, é uma questão de organização. Né? Então, acho que além de tudo, né, ter um DPO para organizar, inclusive, esse assunto dentro das empresas, mostra o quão assim, importante essa questão de organizar as tratativas de proteção de dados, de privacidade de dados. Então, assim, quem quer entrar nesse circuito, entenda que é um aprendizado diário, é um aprendizado, assim, por mais que você saiba daquele assunto, você sempre tem que escutar outros pareceres, porque como é uma lei que, igual a Simone falou, é um Ctrl+C, Ctrl+V, né, entre aspas, assim, limitando-se a espaço, né, vamos dizer assim, né, a gente entra numa lei brasileira onde tem por volta de 60 artigos contra uma que tem cento e poucos artigos, né? Não é E tão que já bem está assim. regulamentada, né? Tem 100 Exatamente. artigos e cada artigo, que nem esse que eu falei do 29, tem mais 18 páginas de explicação. E é um negócio que, assim, né, você tem todo um regulamento na União Europeia e cada país da Europa, ela pega a GDPR e ainda faz um trabalho de transformar ela voltada para o país, né? Então, quer dizer, você tem a lei de proteção e você tem a lei de proteção do país. Então, ela é muito mais, vamos falar assim, grandiosa, né, detalhada. Mas, enfim, é um negócio que a gente tem que constantemente estar lendo, constantemente aprendendo. Toda a base de conhecimento é importante, não tem aquela que é menos importante ou mais importante. Eu acho que todo parecer, todo entendimento deve ser escutado e entendido. Né? Por mais que você tenha uma lei que já paute essa questão da privacidade de dados, eu acho que para você sustentar a cadeira e a posição de DPO é estar aberto a outros pareceres, né? Não fechar um conceito e ficar naquilo, porque é tão dinâmico essa coisa que você acaba, assim, eu revelo aqui que no começo, quando a gente começava a ler a lei, a gente tinha um entendimento. Hoje, depois de ler a lei todos os dias, praticamente, pelo menos umas 3 vezes, e entender as bases legais, a gente já tem uma visão mais amadurecida da lei, que a gente consegue divagar em cima de outros assuntos que eu posso utilizar para beneficiar a LGPD. Então, de novo, não é fácil, né, a posição, mas não é difícil. É um negócio que você tem que entender que é um eterno aprendizado. Né? A gente não tem aquela cultura lá de fora, Europa, Estados Unidos, que seja, que é desde lá dos primórdios, né, das leis, mas, né, vale aí vamos falar assim, a aventura de ser um DPO, né? Eu acho, sabe, que uma das coisas que é mais interessante, porque, por exemplo, né, tua empresa é uma empresa gigantesca e quando você fala dessa parte da conscientização, a gente tem que saber que você está ali, né? Normalmente a gente começa os projetos bem no topo da pirâmide ali, né? Com o pessoal da diretoria de RH, de marketing, e daí você vai descendo, mas na verdade, o cara que vai trabalhar com você pode ser aquele cara mais júnior que está lá na ponta do processo, dando entrada, às vezes, numa ferramenta lá de abertura de chamado do teu titular de dados. Então, eu vejo que para o DPO é um desafio enorme, né? Que não é fácil, mas não é difícil, mas você nivelar
entendeu? Você nivelar, você conseguir dentro de uma empresa criar uma cultura de privacidade, onde no topo da cadeia as pessoas entendem o valor da privacidade para dentro da empresa, e embaixo a pessoa entende o quanto é precioso você lidar com o dado pessoal. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E falando um pouco dessa coisa da autonomia, né? O quanto você precisa ser inteligente para você poder engajar as pessoas a trabalharem com você, ao mesmo tempo em que, muitas vezes, você acaba tendo que interferir em algumas decisões, e que eu acho que é outra arte, quando você é o DPO, você não virar o chato da história, né? Porque você tem que ter, por exemplo, vai fazer um produto novo lá que determinados dados incorrem num risco muito grande, você tem que se posicionar, né? Enquanto DPO. E você tem que fazer isso de uma maneira que as pessoas compreendam o fim disso e, ao mesmo tempo, tentando ser criativo, né? Ou seja, vamos substituir isso por uma outra coisa que dê solução, mas que, ao mesmo tempo, a gente possa lançar o produto, porque, afinal, a função não é nunca deixar de produzir as coisas, deixar de lançar produtos, né? Pelo contrário, é fazer isso à luz de uma responsabilidade com relação aos dados das pessoas, né? E essa pergunta, Paulo, é uma das... como a gente só tem uma hora, eu botei... Pessoal, só um minutinho que a gente está retomando. Tá. E também a internet cai. Bom, voltando. Quem sabe faz ao vivo. A gente vê o pessoal se qualificando aí para ser, né, DPO de várias áreas. E eu até acho, sabe, vou falar uma coisa assim, depois do final da live eu vou sair na rua e vou ganhar várias ovadas na rua, mas é bem mais fácil uma pessoa que tem um conhecimento legal na área de TI, de segurança, aprender toda a parte legal e conseguir aplicar isso daí na vida do que o advogado aprender bastante legal, profundamente sobre tecnologia. Gente, os AD vão me matar. Eu só posso falar isso porque eu tenho OAB. Porque para a gente é muito difícil, né? A gente mudar essa nossa cultura, que a gente tem essa mania de estudo, de lei. Para a gente é muito fácil, que nem você... Um advogado lê uma lei, ele provavelmente, possivelmente, entende na primeira lida. As outras pessoas que são leigas não entendem nem algumas palavras que estão ali no texto da lei. Mas isso é porque já é da nossa natureza, da nossa formação. O problema é que para você ser DPO, você precisa ter um leque de skills, né? Não adianta você ser um top advogado se você não souber absolutamente nada de tecnologia, absolutamente nada de governança, absolutamente nada de compliance. Não adianta, você vai precisar remar muito para você poder chegar lá e ter as qualificações necessárias. Hoje, aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma certificação oficial, né? Eu acredito que com a autoridade formada, com toda a estrutura montada, devem vir aí algumas certificações oficiais, né, que a autoridade chancela lá, olha, essa certificação desses caras aqui, realmente ela vale para você ser um DPO. Então, o que a gente está vendo o pessoal fazer na vida real? Exim, né, que tem aquela internacional de Data Protection Officer, que é baseada na GDPR. É legal essa certificação, porque a GDPR é uma lei que está mais completa, que está mais regulamentada, que, na verdade, a União Europeia já tinha autoridades nacionais em todos os países quando a LGPD, quando a GDPR passou a valer. Então, eles têm muita cultura,
E é uma certificação que te dá muito background realmente na área de privacidade. Tem a da IAPP também, que transforma você em um profissional de privacidade, e tem algumas certificações que são de alguns fabricantes aí que estão envolvidos na área de governança e tudo mais. Também aqui no Brasil, hoje você consegue encontrar alguns cursos de especialização e pós-graduação nessa área, que também tem vários que são legais, interessantes. Nós não vamos aqui fazer merchan dos cursos, mas esse é outro caminho também que se pode utilizar. E tem a vida real, que é o quê? Você pegar, desembarcar na empresa com todo esse arcabouço que você traz aí de conhecimento e lidar com isso daí na vida real, que é alguma coisa muito diferente, né, de tudo que está escrito nos livros, né? Eu falo isso porque a gente estuda isso, né, há um bom tempo já, e quando a gente chega, às vezes, nas reuniões em que a gente está trabalhando com a implementação, a verdade, os fatos, gente, é que a gente fica com dúvida mesmo. A gente olha para uma situação e fala, não, mas espera aí, aonde que a gente adequa esse risco aqui? E a gente conversa, e a gente aprende juntos, é isso que o Paulo falou, eu acho muito válido, muito legal, porque quem chegar para vocês e falar, eu tenho a solução para os seus problemas, pode fugir em desabalar da carreira, porque está todo mundo no mesmo barco, no mesmo bote, e aprendendo a cada dia a lidar com essas situações. Paulo, o que você acha que se requer mais aí de qualificação que, porventura, eu não tenha dito? O que te ocorre aí, além disso, para ser um bom DPO? Eu acho que você bem pontuou, né? Essa questão de você ter vários cursos hoje já disponíveis para falar sobre a privacidade de dados, né? Não vamos nem falar Acho de legal. União Europeia ou Brasil, né? Eu acho que privacidade de dados é um contexto internacional, né? Um conceito internacional, né? Que em qualquer lugar que você for, de fato é a mesma coisa, né? Você vai esbarrar em alguma questão de regulamentação, né? Organização aí tudo da questão. Eu acho que assim fundamental ter, né? Esse conhecimento em cursos e tudo. Eu acho que assim livros são bem-vindos, né? E aquilo que eu bem disse, cara, toda hora tem que estar lendo, toda hora tem que estar vendo um parecer, né? Agora acho que todo mundo meio que atentou, né? Por conta dessa entrada repentina, vamos dizer assim, né? Da LGPD. E aí Não é começou repentina, né? Era que estava prevista, mas a gente é cordial, né? Quando já tem logo um adiamento, a gente já fica emocionado. na verdade, isso era para ter entrado em fevereiro, né? Vamos combinar. Em É. fevereiro desse ano já era para estar a gente dentro da LGPD, navegando há bom tempo. Como teve aí uma questão de, vamos postergar, jogou-se para agosto, aí veio a pandemia, instrumentaram com uma MP para colocar para o ano que vem, e aí o artigo foi suprimido, que aí fez a vigência imediata da lei, né? Mas é que você falou, já está no forno aí, na saída. Mas eu acho que independente dessa questão, né, eu acho que o assunto privacidade e proteção de dados não precisa de uma lei para regulamentar. Eu acho que isso é uma questão de que todo mundo tem que saber e tem que lidar, né? E aí, voltando um pouco na questão do DPO, lógico, cursos são bem-vindos, livros são bem-vindos, mas nada melhor do que você estar no dia a dia do tratamento de dados, né? Aí você bem pontuou, né? Mas e o advogado que tem uma visão muito legal sobre jurídico, está atuando diretamente, mas espera aí, e quando a gente começar a falar de proteção de dados, ele vai saber que o melhor firewall, que tem a criptografia X, pode ser utilizado? É por isso que eu estou te falando, os né? adevos vão me matar, mas na verdade o Mas cara tem uma visão de segurança, e só que ele precisa ter, sabe? Ele precisa ter esse amor no coração de saber estudar muito lei também. Isso, Entendeu? exatamente. Eu acho que esse cara, ele tem um perfil muito legal, o cara que manja de segurança, que vai lá e se foca, se esforça mesmo em estudar, entender lei, entender conceito internacional. Eu acho que esse cara vira um DPO mais legal. Sim. Eu acho que eu ia chegar nesse ponto, né? Você tem um combinado de várias funções, né? Igual eu falei, cada vez mais que você tiver na operação de privacidade e proteção de dados, mais você vai ficar, entre aspas, aí, né, barata cascuda, né? Você vai ficar sabendo mais, você vai poder entender mais, você vai ter uma visão de decisão melhor porque você está vivendo aquilo. Obviamente, cada um tem o seu tipo de skill e legal da gente mesclar,
né? Que, na verdade, o DPO, na verdade, é uma mescla, né? Do cara regulatório com o cara de tecnologia e segurança da informação, né? Então, o melhor dos mundos é saber realmente tudo, né, para poder atuar nessa posição, porque é uma posição onde você vai ter que exercer atividades de governança que não tem nada a ver com tecnologia e jurídico, né? Verdade. Você vai ter que atuar em atividades de conscientização, que também não tem nada a ver com regulatório nem tecnologia, mas que também... Avaliação de riscos. Exatamente, você vai ter uma visão de riscos, né, que aí vamos combinar, né, é alguém de auditoria interna com um pouco de compliance, enfim, é uma mescla de atividades que você pode ter aí dentro da sua bagagem que vai te ajudar a atuar na questão de privacidade e proteção de dados. Então, assim, legal, né, a questão curso, mas eu acho que a vivência também é muito interessante você conseguir ter essa oportunidade de trabalhar, né, no tete-a-tete. O ruim seria combinar isso, né, tipo, é o que a gente vem notando muito, né, ah, não, põe no cara de SI lá o DPO, ou o coitado faz SI, né, e mais DPO. Aí não resulta, né, porque a gente sabe que ele não pode, tem vários outros requisitos, né, ele não deveria, Sim. bom, E o contrário também, né, regulamentação. Simone? A gente tem o pessoal de legal também fazendo essa parte por completo e tendo que atuar no legal, né? Que é bem complexo também, né? Se a gente for ver. É verdade, mas é porque aí eu entendo que quando a empresa decide por isso, e aí a gente está entrando um pouco no questão do viés da contratação, ela acaba deturpando um pouquinho a função, porque se a gente for partir da premissa de que ele tem que ter uma independência, né, para poder e tomar decisões, ele, em teoria, não deveria ter um acúmulo de funções, onde, na verdade, ele, como DPO, acaba tendo que monitorar uma atividade dele mesmo embaixo. Exatamente, gera um conflito. Você para pensar. Não é o mundo ideal, mas aí eu sempre gosto de aterrissar tudo que a gente fala no mundo real. Sempre uma empresa que não é o core do cara não é dado, nem sempre o cara vai poder contratar um DPO e colocar esse cara lá onde ele deveria realmente estar, no topo da cadeia, falando diretamente com o board da empresa e com independência. Às vezes, a situação financeira, né, o momento da empresa, ainda mais nos tempos em que nós estamos vivendo, não vai permitir que você posicione o DPO dessa forma. Então, assim, aí, até voltando naquele material que ontem eu acabei traduzindo, o que eles falam quando você tem essa situação em que você nomeia uma pessoa que já tem um rol na empresa para ser DPO, você obrigatoriamente tem que fazer um plano de trabalho separando o tempo dela, dedicando parte do tempo dela de maneira segregada para cumprir as duas funções, para você não botar o sujeito ou a sujeita doido, e dois, ele conseguir executar essas funções. E isso vai acontecer muito, assim como vai acontecer muito do pessoal que é advogado ser nomeado de DPO. E aí, quando isso acontece, o que eu sempre falo? Abraça o teu amigo da segurança de informação, abraça teu amigo que é o cara bom em governança, risco e compliance, abraça, se segura neles, porque vai ter que ter um trabalho de equipe para fazer isso. Não adianta o cara achar que, ai, nossa, eu sou demais, eu sou um advogado, tenho OAB há 20 anos, eu fiz pós-graduação, amigo, se liga, entendeu? A realidade dos fatos é outra, então é super importante aterrissar nessas realidades da vida aí, né? Legal. Ver o que vem aqui. Eu não aguentei, marquei algumas coisas aqui que eu achei muito divertidas aqui sobre o Working Party, né? Que Working Party são grupos de estudo que as autoridades lá da União Europeia se juntam e aí eles criam documentos explicando, o que eu considero que é volume massivo de dados, o que eu considero que é tal conceito, né? E isso é uma coisa que a gente absolutamente não tem aqui. Então, é uma leitura muito assim rica, né, para quem trabalha com essa área, você mais ou menos imaginar o que a nossa autoridade nacional vai regulamentar. Mas olha que bonito, Paulo, que eu achei esse negócio. Olha, o DPO é a pedra angular da responsabilidade. Olha só. Nomeá-lo pode facilitar a conformidade e tornar-se uma vantagem competitiva para as empresas, disse o grupo de estudos da União Europeia. Gente, achei muito bonito isso daqui.
não consegui não compartilhar com vocês essa parte da tradução do texto. E aí tem uma outra dúvida, né? Quando que eu vou ser obrigado realmente a ser um DPO? Não sabemos ainda, né? Hoje imaginamos que vai ser com base no volume de processamento que você faz, dependendo quanto dado sensível você processa, mas na União Europeia os caras já definiram aqui, ó, quando for uma autoridade ou um órgão público, quando for uma operação de monitoramento regular e sistemático e em grande escala, né? E quando tiver uma grande escala de categorias especiais de dados e mais dados criminais. É muito legal porque aqui, lá na União Europeia, ele já fala, olha, amigo, você se enquadrou aqui dentro de uma situação como essa, aí você é obrigado a nomear um DPO. A gente pode imaginar, fazendo aqui um exercício, que provavelmente aqui no Brasil deve ser alguma coisa parecida com isso, ou seja, na semana passada eu dei uma entrevista e ela me perguntou assim, não, então assim, toda empresa grande é obrigada a ter um DPO? Não necessariamente. Vamos imaginar que ela é uma empresa grande que ela opera B2B, então assim, ela fornece energia, o cliente dela é uma outra empresa, ela tem um banco de dados ali que se restringe a alguns colaboradores. Não sei, entendeu? Se é realmente o caso de ter o DPO. Eu acho que o DPO ele está muito atrelado realmente a empresas que processam dado massivo, que fazem monitoração, que trabalham com dado sensível no core. Então, na minha visão, por exemplo, vamos falar de uma coisa um pouco menor, às vezes um laboratório, uma clínica, ela nem é uma empresa tão grande, mas olha a quantidade de dados sensível que ela processa. Aí eu não sei se você concorda comigo, que a gente não combina nada, viu, povo? A gente entra aqui e dá o play, que é assim que funciona. Mas eu não sei se você concorda comigo, às vezes uma empresa vai ser bem menor e ela vai ter mais necessidade de ter um DPO, mesmo que ele não seja em tempo integral, do que uma empresa grande, que às vezes não tem esse volume de processamento. Qual que é a tua visão dessa obrigatoriedade aqui para o Brasil, Paulo? Eu acho que, assim, é bem pontuado naquela questão, assim, acho que a GDPR, de novo, né, ela é muito mais abrangente, ela traz muito mais bagagem para a gente ter poder de decisão, né? E eu acho que vale muito essa questão, por exemplo, se a sua operação, ela tem uma categoria especial de dados, eu não digo aqui dados criminais, mas dados pessoais, né, dados pessoais sensíveis e tudo, eu acho que... Dado de saúde, né? Dado de saúde, Exame. que você tem outras obrigações além da privacidade, né? Você já é regulado por outras leis, né? Que você precisa estar em obrigatoriedade. Então, eu concordo na visão assim, quanto mais informação, quanto mais tratamento de dados e mais risco a sua operação de tratamento tiver, eu acho que é fundamental ter um DPO, né? De novo, naquela linha de ficar estudando e entendendo como é que é nos outros países. Lá no começo, quando eu comecei a olhar com os olhos, né, vamos ser o DPO, né, vamos entender qual que é a obrigatoriedade e qual que é a melhor prática adotada, né. Existe uma entidade na União Europeia, chama ICO, né, que ela regulamenta essa questão de privacidade de dados. E num dos estudos dela, ela fala muito dessa questão de onde ter o DPO ou não, até mesmo na questão de DPO as a service, né, que chegou a ser bem discutido. A gente vai chegar lá. E aí, assim, tem um estudo deles lá que eu achei bem legal, que é o quanto mais você tiver de tratamento de dados e o quanto mais você quiser transparecer isso para o titular de dados, que existe uma pessoa dedicada específica para lidar com os dados dela de forma protetiva e garante a privacidade, você não só eleva a questão do assunto privacidade, mas você também pauta uma empresa. Eu acho que aí faz muito sentido na sua primeira frase ali, né? Que é uma vantagem competitiva para as empresas. Né? Não é minha, não. É o do povo que estudou ali. Sim. Não, mas é que você bem pontuou aqui no slide, né? No estudo da galera, eles colocam isso, e de fato é verdade. Você nota que, assim, as empresas que têm essa preocupação de garantir que tem uma pessoa nisso, tem um poder de competitividade maior do que as outras, né? Então, faz sentido. Mas aí é aquela questão, é que você bem pontuou também. Mas
tá, eu sou pequeno, eu preciso ter um exclusivo, Gente, né? isso daí é uma coisa assim, até, você sabe o que acontece comigo? Os clientes muito grandes falam, Simone, vocês precisam sair da caixa, vocês precisam arrumar um jeito de atender os pequenos, porque tá Uhum. legal, a gente está fazendo tudo isso daqui, mas o que eu vou fazer com aquele cara que tem uma lotérica em Cabo Bró das Couve, que eu preciso mandar lá o meu dado para ele, como que vai ser, entendeu? Então, assim, existe uma preocupação muito grande com o Uhum. pequeno, porque ele também tem que ter a danada da proteção ao dado pessoal. Sim. E assim, olha, falando sinceramente, né, todo mundo tá aqui, eu acho que isso daqui é um nicho, sabe? Caso para se pensar, meu povo. Vamos pensar nisso. Como a gente faz para ajudar esse cara que é um pequeno negócio a colocar uma conformidade de LGPD, né? De repente, nossa, eu vou criar, porque quem está aqui assistindo essa live, com certeza está interessado em pensar em formas de criar negócio, ou ele quer ser um DPO, ou ele quer contratar alguém, é uma cabeça pensante nessa área. Como que a gente faz para dar escala nisso para uma empresa pequena, que a verdade, sempre aterrissando na realidade, o cara não vai ter dinheiro para fazer um mega projetaço envolvendo segurança da informação, privacidade, conscientização, e às vezes nem faz sentido para ele, porque ele é pequeno para isso, né? Mas, assim, falando objetivamente, vamos dizer, um cara aí, vou colocar você no bolo aqui, um cara aí seu, que, com quem você compartilha alguma informação por conta de cadastro positivo, por exemplo, não importa o tamanho dele, recebe uma volumetria pesadíssima de dados. Esse cara precisa ser atendido por um DPO, de alguma forma. Ouso dizer que é de alguma forma que ainda não foi inventada. Porque mesmo os DPO que a gente vê hoje, né, algumas Big Four aí, as consultorias se armando para montar, ainda é um serviço caro para um cara pequeno como esse. Sim. Então, aqui nesse ponto, não sei se você vê, mas eu vejo que tem um nicho no mercado para ser trabalhado. E se você pensar na escala, porque existem infinitamente um número, milhões de empresas pequenas versus as grandes empresas, ou seja, é um nicho que quem encontrar uma solução legal para isso vai nadar de braçada. Acho que é um nicho legal para pensar. Fora a obrigação de você manter isso tudo seguro, né, gente? Eu acho que assim, a LGPD veio, né, é uma lei e ela tem penalidades, né? Então, não importa se você é pequeno, médio ou grande, né? Se você errou em algum momento lá em relação ao tratamento de dados, você vai ser penalizado. Então, de repente, assim, a conta é diferente, né? O quanto eu consigo pagar uma multa, né? E quanto eu consigo manter esse negócio seguro. Eu acho que vai muito do apetite, né? Eu tô acompanhando um pouco do chat aqui, tipo, até que a NPD se pronuncie, fica difícil saber o que vai ser exigido dos pequenos e médios. Eu acho que, assim, gente, tem uma lei que fala o que é o tratamento de dados, né? E ali ela já é pautada no que é feito e o que deve ser feito ou não. Então, independente se a NPD colocar a regra ou não, eu acho que, assim, o que está na lei tem que ser seguido, né? Aí, de novo, aí eu entro um pouco no que a Simone falou, o pequeno e o médio vai ter uma obrigatoriedade maior ou menor? Não, eu acho que ela é igual, né? Se você, de repente, errar numa configuração, é o mesmo peso, né, em relação a uma multa ou por uma empresa, né? Acho que vai só entrar na questão valores, né, que aí vai entrar na questão faturamento versus 2%, limitado a 50 milhões, aquela história que todo mundo já sabe, mas é uma obrigação, gente, né? É uma coisa que, assim, todo mundo tem que fazer. Então, por isso que, né, a preocupação de você atender os pequenos e médios também é porque eles estão envolvidos, né, nessa questão de privacidade. E aí a gente tem um trabalho para pensar, colocar nossas cabeças pensantes, porque, na verdade, a gente, né, enquanto empresa grande, a gente tem uma responsabilidade solidária, né, com relação ao que a gente faz com eles. Então, o que eu vejo agora também, essa situação, ela vai acabar separando os bons, porque você vai ter que fazer algumas exigências, infelizmente, né? Uhum. Você não vai poder continuar fazendo negócio, mesmo quem é pequeno, né? E acho que isso é um ponto de atenção para o pequeno também, independente de, não existe autoridade nacional. Isso aqui é um ponto que eu acho que é muito importante, tá, pessoal? O cara que trabalha com uma outra empresa muito grande, que processa um dado por conta dela,
Se ele não tiver um mínimo nível de adequação, esta empresa grande da qual ele vive, ela não vai poder mais trabalhar com ele. Essa que é a verdade, porque o risco é estar solidário dentro do controlador. Então, assim, vai ter que ter algumas adequações, sim, independente da autoridade nacional, para que essas empresas sobrevivam a essa onda de privacidade. Né? Hoje ainda não tem exatamente uma clareza de tudo o que será exigido, mas a gente sabe que não dá para você guardar um banco de dados dentro da tua organização sem uma capa mínima de proteção, por exemplo. Então, tem coisas que são o beabá, o mínimo, mesmo as empresas pequenas já podem, já devem fazer, porque senão vai acabar que quando a autoridade for formada lá e começar a exigir, essa empresa já não existe mais, meu povo, porque ela foi consumida pelo fato que ela não se adequou de forma nenhuma a atender as demandas dos controladores. Estou tomando minhas gongadas aqui do meu tempo que corre, eu falo demais. Se tem uma pergunta aqui do Ranieri, Paulo, conta de forma resumida um dia seu. O que faz agora acabou a live, meu povo. Eu tinha mais uns bagulho para falar aqui, mas sinto muito. De forma resumida, conta aí o dia a dia de um DPO. Vamos lá, rapidão, tá bem resumido. Eu tenho uma cadência todos os dias com todas as áreas em relação ao tratamento de dados. Né? Todos os dias eu começo com uma reunião voltada sempre para a LGPD. Tanto na conscientização, tanto num tratamento que uma pessoa quer fazer, ou numa inovação, enfim, como o nosso core é dados, né? Então, eu tenho que todos os dias atender praticamente todas as áreas para poder ponderar o que está sendo feito ou não em relação à privacidade de dados. Por quê? A gente já aculturou o pessoal nesse sentido. Então, qualquer tipo de operação que envolva tratamento de dados precisa ter uma avaliação da área de privacidade de dados, né? Fora isso, eu tenho uma gestão com a minha equipe direta de LGPD, né? 2 vezes por semana eu tenho um follow-up com eles em relação das atividades que vão acontecer na semana e as atividades que aconteceram na semana, né? Para a gente poder traçar o planejamento das outras semanas. E aí eu tenho atendimento ao cliente, eu tenho atendimento à área comercial, né, que procura bastante até para entender como é que é feito esse mundo privacidade. Eu tenho reuniões mensais com o board, eu tenho reuniões semanais com a diretoria, no qual estou ligado. Então, tenho um board de SI, tenho um board de privacidade de dados. Então, assim, o dia a dia é esse. O dia a dia está antenado. O dia a dia está, por exemplo, sabendo quais são os furos de privacidade que aconteceram no mundo, quais são os posicionamentos principais ali do nosso governo em relação a esse movimento LGPD, principalmente agora, né? E está ligado, assim, em pareceres. De novo, todo dia eu tenho que ler pelo menos uns 2, 3 pareceres em relação à privacidade de dados. Até mesmo para aculturar aquilo que eu venho fazendo, né, no sentido, estou no caminho certo, existem pessoas fazendo a mesma coisa, né, ou até mesmo fazer a correção. Não, peraí, eu acho que eu vou ter que ler de novo a lei. Né? A lei, gente, você não lê só uma vez. A lei, você não lê as primeiras 5 palavras, você lê o artigo inteiro. Porque, às vezes, a solução que você procura, você está batendo cabeça de, putz, eu não sei se eu posso fazer ou se eu posso fazer. Leia a lei na íntegra. Tá? Eu dou uma dica, põe lá o textinho compilado lá na lei, lá no Planalto, lá você pega as últimas atualizações. Leia no completo. O que você pode ou não fazer em relação a tratamento de dados está ali. Então, por isso que, assim, aí no dia a dia é esse negócio, você tem que estar ligado no que está fazendo, no dia de privacidade, ligado em tecnologia, porque cada dia lança um negócio legal, diferente para você atuar, né? E esse é o movimento. Você nunca pode parar de ler ou entender sobre privacidade de dados. Você nunca pode dizer que eu sei tudo, eu sou o master das galáxias, né, para poder falar sobre privacidade. Nunca a gente sabe tudo. Eu posso dizer que na minha vida toda agora de DPO, atuando diretamente nessa posição, eu nunca deixei de ler alguma coisa e nunca deixei de aprender coisas. Tá, gente? Então, assim, esse é o dia a dia do DPO. É quase um cara que cuida de ações de mercado.
né? Ele vai ter que ler o movimento do mercado para saber qual ação aplicar, né? O DPO ele vai ter que ler o movimento do assunto privacidade e ver que posicionamento ele vai adotar ou não em relação àquilo. Então, esse é o dia a dia do DPO, tá? Resumidamente. Resumido, faltou ainda ele falar que ele faz as reuniões com os fornecedores que estão fazendo a implementação dos projetos para, né, tocar o barco à frente, que é uma das coisas que estou ligada que ele faz. Uhum. Eu ontem também estava olhando as notícias lá da União Europeia, né, e achei esse GDPR Informer. E aí tem uma notícia lá que é de setembro de 2017, eu também achei muito interessante, tem umas coisas que eu não consigo resistir de mostrar nas lives, né? E ele fala assim, ó, das 5 habilidades essenciais para você ser o DPO, né? Ou seja, conhecimento legal, como eu falei, tu não precisa ser um advogado, mas vais sentar e vais ler como se fosses um advogado. E essa é uma parte que tem que ter um esforço adicional, porque se tem uma coisa que o pessoal não faz um favor, é de fazer as coisas de um jeitinho fluido, para você ler, para você entender, né? Uma das coisas que eu falo, gente, um dia a gente precisa mudar essa coisa do juridiquês, né? E voltar para o português, né? Para facilitar um pouco a leitura das pessoas. Então, isso daqui, se você não é um advogado, é um tremendo esforço que você tem que fazer. Ainda mais se tu for de TI. Porque daí é pior ainda, né? Você ficar lendo, relendo, tentando entender. Então, essa habilidade... Eu vou vestir um pouco a camisa aí, tá, Simone? Assim, eu nasci em TI, eu sei o que é ler manual de TI e ler uma lei. É totalmente diferente. Aquele negócio que a gente só vê next, finish, não funciona na lei, tá, galera? Não funciona. Isso que a Simone falou. E assim, o legal é que assim, as coisas vêm do jeito que é mesmo, parece que foi feito. Eu acho que os advogados fazem, que é para poder precisar sempre de um advogado. Você vai lá quando você vai lá no artigo, por exemplo, né? A gente estava conversando esses dias. Você vai lá no artigo das bases legais. Qual que é a primeira que o sujeito fala? Consentimento. É a última coisa que você faz na vida, pelo amor de Deus, é pegar dado com base no consentimento. Por quê? Você perde, né? O cara revoga o consentimento a qualquer momento, mas a lei vem lá, inciso 1 ou letra A, que agora eu não estou me lembrando qual é o formato, mas, poxa, amigo, bota lá no 11º, entendeu? Então, todo esse esforço o camarada tem que ter. Antecedente técnico, viu o que eu estou falando? Amigo, tu pega um advogado e pede um antecedente técnico, você pergunta qualquer coisa pra gente, é o quê, meu filho? Chama o menino lá da TI, a gente não sabe nem configurar os negócios aqui no computador, imagina tocar, né, uma coisa que você precisa ter uma noção de segurança, cybersecurity, tudo isso que, gente, não tem como, né? Você pode fazer um mega programa de privacidade, você deixou aquela bola da segurança aberta, tudo isso aqui vai cair por terra. Porque você vai fazer todo um negócio de governança, os processos de privacidade, teu dado vai ser roubado, você vai sofrer um ataque de um hacker, já era, entendeu? Não resolve o problema. Essa outra, comunicação. Ah, meu Deus, eu tenho que falar com o titular de dados, com a autoridade nacional e convencer o meu povo interno de que privacidade é importante, ainda preciso defender meus projetos no board, preciso falar com o diretor da área financeira. Tá fácil. Independência, porque o cara tem que ter esse pulso firme de saber que muitas vezes ele vai tomar uma decisão que ele não vai ser o mais amado do Brasil por ela, e mesmo assim ele precisa ter o guts, né, de fazê-lo e seguir adiante com a bandeira dele, né? E credibilidade, porque não vai a lugar algum se tornar realmente um cara que as pessoas internamente na empresa não confiam, né? Vai todo mundo ali vai se voltar contra ele, vai fazer uma campanha para tirar esse cara da frente, muito embora nos regulamentos de GDPR diga-se que ele não pode ser mandado embora por exercer as suas funções, mas a verdade é, se esse camarada não tiver de verdade o soft skill necessário para ele sustentar essa cadeira, ele não fica nessa cadeira.
Sim, deixa eu só pontuar um negócio aqui rapidão, desculpa. Vontade. O Evandro Ferreira, ele mandou aqui, né? Tipo, você acumula funções? Foi, Evandro, eu não acumulo funções, tá? Na verdade, assim, no movimento de privacidade de dados e proteção, eu vi que algumas funções precisavam ser exercidas. E aí, no momento, por exemplo, de uma conscientização, no momento de conversa com o cliente, no momento de falar com a NPD, isso é um negócio que não estava muito claro na função do DPO, por mais que esteja escrita lá, mas como exercer isso? Né? Então, eu não acumulo funções. Eu sou o único exclusivo de DPO. Obviamente, eu tenho algumas funções de governança, mas é governança em cima de privacidade. Isso que a Simone falou aqui das habilidades vai muito em contra isso. Quando você acumula função, é aquele negócio, né? Cachorro de 2 donos morre de fome. E a posição do DPO é uma posição super complicada, porque é aquilo que a Simone também falou. Ou você vai ser amado ou você vai ser odiado. Por quê? Você vai determinar quais as atividades de tratamento de dados podem ser feitas em relação à privacidade de dados e aquelas que não são adequadas para ser realizadas. Então, de fato, você precisa ter esse tipo de, não credibilidade, mas esse não conflito de interesses, né? Imagine quando você, igual a gente falou lá no começo, você está em SI e cuida de privacidade, e aí um dos KPIs é manter o firewall atualizado ou manter uma máquina compliance em relação à privacidade. Como que você consegue controlar esse conflito estando na posição do DPO e também na de SI? Então, tem que tomar cuidado um pouco. De novo, isso é o melhor dos mundos. A gente sabe que nem todas as empresas dá para fazer isso, mas a gente tem que ter essa preocupação de que quando alguém bater e te questionar por que você acumula função, a argumentação e o discurso tem que estar bem pronta. O ideal é que não, mas vamos lá, né? Estamos no Brasil. Aqui a gente vai ter que, né? Descascar a cana, soprar e assoviar, né? Exatamente, é o que eu tô falando. Não dá para trabalhar dissociado da realidade. Vai ter gente que vai acumular a função e ela precisa ter, né? E quando isso acontecer, e vai acontecer, ela precisa saber trocar o chapéu, né? Aí, eu acho que é um skill a mais ainda o camarada acumular uma função dele, sei lá, eu vou ser o jurídico e também vou ser o DPO. O cara precisa trocar o chapéu e em que hora ele precisa agir de acordo com o seu objetivo, né? Porque o objetivo é proteção do dado pessoal. Esse é o seu objetivo. Então, você tem que tomar todas as atitudes nesse segundo cargo, digamos, se isso acontecer contigo, tendo isso em mira. Essa é a verdade. Ele termina lá, né? É uma notícia bem grande, ele vai explicando todas essas habilidades aqui, e aí olha a frase também que eu não aguentei, achei top. Especialistas experientes, blá, 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 isso envolve pelo menos 7 anos de experiência em questões jurídicas e DTI, ou seja, você tem que ser um experto em privacidade e também em tecnologia. A gente tem um monte de profissionais aqui no Brasil com essa característica, basta mesmo você abrir o guarda-roupa e vai voar gente em cima de você, entendeu? Por isso que a gente fala que é um tremendo de um mercado para você se qualificar. E aí é cada um correndo atrás, né? Você pega tua força, ou seja, eu sou muito boa na área jurídica, eu sou muito danada nisso mesmo. Então, o que eu preciso? Me especializar em TI. Eu preciso entender o que é TI. Eu preciso estudar segurança. Vou começar com segurança for dummies, depois eu vou começar a entender quais são a solução dos fabricantes, vou trabalhar para tirar algumas certificações em segurança da informação, eu vou me tornar bom naquilo que eu hoje não sou. Porque realmente você precisa ter alguma noção, senão como que você vai chegar numa empresa e se posicionar frente a um pessoal do departamento de tecnologia? Algo você vai precisar aprender a fazer. Então, tem aí uma tremenda oportunidade aberta no mercado. E essa também é a última pergunta, gente. A Gabi já está me dando umas cornetadas aqui, mas quanto que o cara ganha? A gente não tem uma pesquisa de mercado efetiva disso, óbvio, a gente não tem um mercado ainda totalmente formado e estruturado. Essa semana eu li que as pessoas estão falando, é entre 8 e 20 mil reais. Gente, é um mega chute isso daí por enquanto. O que eu acho que deve ser a remuneração do DPO? O DPO, a gente falou dele até agora, construindo essa pessoa que está lá no topo da pirâmide dos executivos. Ele tem
que ser um cara remunerado à altura dos executivos da empresa. Essa é a minha visão, porque afinal ele vai estar ali batendo como um par, né, como uma pessoa de igual para igual, com um cara que é um CFO, com um cara que é um CIO, né? Então, assim, não adianta a gente achar que, eu vou pegar o salário do meu analista pleno e vou anunciar no mercado para eu conseguir um bom DPO. Você não vai conseguir um bom DPO, porque, né, o cara tem que ter um skill, principalmente se a sua empresa for uma grande empresa, né? Então, assim, essa pessoa, ela vai estar, para ela poder agir dessa maneira, né, com independência, tendo todos os skills para lidar com a autoridade, com o público, ele precisa estar lá no topo, ele precisa, na minha visão, tá, gente? E aí, voltando, ninguém é dono da verdade, estamos aprendendo todos os dias. Mas eu acho que um cara que tem que ser político o suficiente para lidar com toda essa gente, tem que aprovar os processos dele diretamente no board da empresa, ele tem que ser colocado com uma remuneração à altura disso. O que tu pensas, Paulo? Sem áudio. Gente, desculpa, estava aqui no mudo. Mas, assim, concordo. Existe ainda uma grande resistência do pessoal entender isso que você comentou, né, que é uma cadeira na linha do C-Level, é uma pessoa que bate de frente com diretoria, né, é uma pessoa que leva riscos, né, e é uma pessoa que fala não pode fazer, ou não recomendo, né, e aí você não pode ser uma pessoa, vamos dizer assim, apática, que não consiga levar isso por uma diretoria e provar que aquele risco é muito alto, né, ou muito baixo. Isso que a Simone falou é bem verdade. Tem uma dificuldade das empresas entenderem que não é um analista, não é um especialista. O DPO é o DPO, né? Ele tem que ter essa característica de poder navegar muito bem dentro do board, tem que ter a autonomia de falar que está certo, que está errado, de entender os riscos e também aceitar os apetites de riscos da companhia, né? Então, não é fácil, mas, de novo, né, não é difícil, mas não é uma pessoa que dá para você falar, não, põe qualquer um aí que está resolvido, já que lá na LGPD fala que eu tenho que ter um DPO, né, vamos colocar qualquer um. Olha, tome cuidado, né, porque a pessoa tem que ser bem articulada. Ela tem que tentar colocar a cultura de privacidade para que as pessoas entendam que aquilo é importante, não só para a empresa, mas para o momento de todo o país, né? O que a gente bem coloca lá. A gente tem uma atividade onde a gente avalia, por exemplo, os fornecedores. Não é porque eu estou avaliando para a minha empresa, eu estou avaliando para que ela fique ok para o mercado, né? Eu quero cada vez mais poder contar com empresas que tenham esse poderio de estar com a privacidade em dia. Como que você impõe isso se você não tem voz, se você não tem posicionamento, né? Então, o DPO ele tem que ter essa característica de também não só articular essa coisa toda dentro da companhia, mas como fora também, né? Isso é bem importante. E, de novo, né, é uma pessoa que não vai lidar só na operação, né? De novo, voltando para o meu dia a dia. Eu não só olho a operação, eu olho a governança, eu olho a regulamentação disso e também ando na diretoria em relação à privacidade. Então, quer dizer, tem que ser uma mescla, é um misto de coisas, né? Isso aí. E aí, a gente esbarra um pouco na questão de nem toda empresa vai ter cacife, né? Para ter um cara à altura da cadeira. Então, para isso, já existem empresas se organizando para prestar o serviço, né? Que se chama DPO as a Service. Já existem algumas consultorias, eu confesso que eu nunca vi uma cotação desses caras, não sei exatamente como funciona, mas o que eu sei é que eles têm dentro das empresas organizado uma espécie de um comitê multidisciplinar, lá são várias pessoas, então lá eles teriam, por exemplo, imagina uma consultoria que tem um cara de segurança, um cara de governança, um cara de riscos, às vezes tem até um cara de marketing, um cara de produto, um advogado, e eles juntos tomam as decisões, ajudam a empresa, orientam as empresas
como agir, né, no caso do DPO, na forma de um serviço. Já existem empresas que estão organizadas para isso, eu entendo que quem é menor, quem não tem uma estrutura que justifique, né, que pague adequadamente o headcount de um DPO, vai precisar partir das duas uma, né, na minha visão, solução. Ou vai um camarada que acaba acumulando funções, e nessa hipótese ele vai precisar ter aquela inteligência toda que eu falei de segregar, de trocar o chapéu, né, enfim, de dar seu jeito ali, de executar as duas bem, ou ela faz um contratinho desses as a service. Porque geralmente esses caras conseguem pegar esse custo e diluir em vários contratos diferentes de empresas, fazendo com que você consiga atender o fato de você ter um DPO, porque se você realmente processa dado em volume, mexe com dado sensível, você precisa, sem você ter a obrigatoriedade de ter necessariamente um executivo de alto nível dentro da sua empresa. Você não tem como escapar disso se você estiver enquadrado nessas hipóteses. Então, o que é preciso? Procurar soluções para que você, sendo uma média, uma empresa menor, ou uma empresa realmente que não tem condição de ter um DPO interno, resolva essa situação de uma forma ou de outra. Nosso tempo, como sempre, já estourou. Deixa eu ver aqui se tem perguntas além. Ranieri pergunta: o DPO tem que ser externo à empresa, caso possa ser interno? Seria como um RT de uma fábrica, por exemplo, ou seja, acumularia funções? A gente acabou respondendo, né? O ideal é que não, né? O ideal é que seja um cara focado nisso. Se, no entanto, não der, não deu, gente, não tem como eu colocar um cara desse na minha empresa, tem que dar uma solução. É melhor, aí, ouço a opinião do DPO real, é melhor, às vezes, você ter o cara que acumula função, mas que está olhando, pelo menos, para a privacidade, do que nada, né, Paulo? Sim. Sem dúvida. Eu acho que tem que mostrar transparência, né, Simone? O quanto você conseguir demonstrar essa transparência para todo mundo, fica legal mesmo que você acumule. Né? Acho que essa é a grande pergunta do momento, né? Dá para acumular? Dá para acumular, gente. Deixar de ter não dá, entendeu? Você vai ter que dar seu jeito. O brasileiro é rei de dar o jeito, gente. Então, a gente vai ter que dar quem tiver que acumular, vai acumular. Só que precisa fazer isso com muita responsabilidade daquilo que está fazendo, sabendo que, né, precisa ações, entender a privacidade, precisa se preparar para isso e não simplesmente, vou pegar isso daqui na louca, porque, como vocês viram no dia de hoje, é uma tremenda responsabilidade. Sim. Gente, que maravilha. Por favor, conta com os amigos, divulga. Coloquem aí as informações da ITEC pelo WhatsApp, manda para os amiguinhos para a gente poder fazer outras lives. Eu vou fazer mais... depois a Gabi fala aí no chat, mas tem mais 3 lives à frente aí. Em uma eu vou falar sobre quais são os direitos titulares e como que a gente faz para obedecer. Depois, numa outra, eu vou falar sobre o que é o bendito do relatório de impacto à proteção de dados. E a outra já nem me lembro, mas, enfim, olhando lá nas redes sociais da ITEC, que está cheio de live bacana para entrar. Vocês estão me ouvindo? Que aqui deu uma travada na minha tela. Bom. Obrigada, como sempre. Live perfeita, sem ensaio. Eu fico muito orgulhosa. Beleza, gente. Obrigado pela oportunidade aí. Beijo, galera. Se tiverem mais perguntas, manda pra gente lá nas páginas daí. Fiquem bem, com saúde. A gente se vê daqui 15 dias. Beijo, galera.